noite, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue assim transbordando em vossos corações, mais uma oportunidade de partilharmos da palavra do Senhor, de celebrarmos a presença do Senhor em nossas vidas, adorando em espírito e em verdade. Desde já um abraço aí a nosso irmão Gilda, a Marisa, ao Anderson, a irmã Rita, aí em Santos, ao nosso irmão Walter, a Lúcia, a Yasmin, a Manu, Vitinho, a Diva, a irmã Dice, tá bom? A toda a família Sabino, aos irmãos que vão adentrando, João, Alice, Débora, Aninha, Lúcia, a irmã Luciene, Deus abençoe, que a graça de Jesus Cristo continue assim transbordando em vossas vidas, e cada um dos irmãos aí que já estão linkados nesse momento para prosseguirmos, adorando ao Senhor em nossos lares ainda, e através também das nossas vidas, que cada um dos irmãos e irmãs também possam compartilhar o link, Nós começamos esta semana, na sexta-feira, a transmissão das nossas lives, pela página do Facebook da Igreja Batista Getsemane, aqui do Guarujá, e será o veículo também de transmissão, daqui para frente, das nossas lives. Estava utilizando até a quarta-feira o meu perfil pessoal, irmão Vinícius, Cosme, tá bom? A irmã Roseli, os papais aí do nosso irmão Vini, e a sua irmã Ariadne também, que Deus abençoe grandemente, a toda a família do Vinícius aí, seus primos. Então nós usávamos a página do meu perfil, agora nós usaremos, o perfil da Igreja Batista Getsemane, e assim podermos ter também um conhecimento maior. Você vai ver aí na história da igreja, marcos importantes num passado já mais distante e o presente também, aquilo que Deus continua fazendo nos dias de hoje, em nós e através de nós. Amém? Vamos orar, queridos? Convido você a se reunir com a sua família nesse momento, para invocar o nome do Senhor, e enquanto isso, logo após, você vai compartilhando o link. Talvez alguns irmãos ainda tenham alguma dificuldade, de poder participar conosco por conta dessa mudança, do perfil que usamos, mas eu creio que é uma adaptação simples e daqui para frente a tendência é crescermos, tá bom? Um abraço também à nossa irmã Maria Fernanda, e a todos os demais irmãos que vão acessando, a Débora, a irmã Valéria, e a todos os demais que já estão aí juntos conosco. Que Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês. Oremos, queridos. Amado Deus e Pai, mais uma vez somos gratos a Ti pela oportunidade de continuarmos Te adorando, Senhor. E queremos sempre, Deus, em cada dinâmica da vida, e também em meio, ó Deus, a esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, de mantermos, ó Deus, a nossa unidade, ainda que distantes fisicamente, mas unidos pelo mesmo Espírito, com um só coração, para continuar Te adorando na beleza da Tua santidade, Senhor. Abençoa, ó Deus, a minha esposa, meus filhos que aqui estão adorando ao Senhor comigo, ó Deus, meus irmãos e irmãs, amigos, que também estão adorando ao Senhor, que estão também, ó Deus, em seus lares, ó Deus, tendo a oportunidade de refletir naquilo que o Senhor também tem dado a nós, ó Deus. E queremos assim fazer, ó Deus, com excelência, ó Deus, para que o Teu nome continue sendo engrandecido e assim a compreensão da Tua palavra se torne cada vez mais clara e que Teu Espírito opere com poder e grande glória em cada vida também nesta noite. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e continua nos guiando, ó Deus, sempre da maneira que agrada o Teu coração. Abençoa as famílias unidas, reunidas, os vizinhos, aqueles que têm sido também alvos do Teu grande amor, aqueles que o Senhor vem salvando nesses últimos dias, aqueles que o Senhor salvará para a glória do Teu nome. Ó Deus, povoando o céu, ó Deus, e desbaratando toda a ação do inimigo das nossas almas. Fortalece a fé do Teu povo, dá-nos mais a Tua alegria. E se alguém precisa ser restituído à alegria da salvação nesta noite, que o Senhor assim possa agir de uma maneira poderosa. Por favor, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.
Amém, irmã Anne, irmã Lúcia. Deus abençoe a todos os irmãos, né, que possamos continuar, né, nesse propósito de unidade. Em breve, eu creio que em breve Deus nos dará um tempo fabuloso de crescimento, né, e de multiplicação de vidas, de almas, também para povoar o céu, né? E graças a Deus por tudo que Ele tem feito e continuará fazendo. Nesse momento, eu quero convidar o Felipe, né, o meu filho, que estará fazendo uma leitura bíblica, né, na carta de Paulo aos Filipenses, né, no capítulo 3, versos 13 e 14. Essa carta que Paulo escreveu é tida, né, conhecida por muitos como a Carta da Alegria, né? Então, Felipe vai estar aqui comigo nesse momento, né, partilhando desse texto bíblico, né, e desde já também um abraço à irmã Alice, irmão Crisóstomo, as vossas famílias, a Joana, o Christian, né? Que Deus abençoe de uma maneira muito especial, e assim a toda a família Getsemane e a toda a família de Cristo Jesus. Amém, filho? Filipenses capítulo 3, do versículo 13 ao 14 fala: É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada e a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Amém. Veja que esse texto que o apóstolo Paulo escreveu, né, Felipe, fala de um prêmio que todos os cristãos receberão, né, e receberemos, né, perseverando, prosseguindo para o alvo, né, como o Felipe leu aqui, né, irmã Cleide Rodrigues, que Deus abençoe a irmã também, a paz do Senhor Jesus Cristo, a irmã e a sua família. Então, o que nós precisamos também obedecer a isto. Paulo escreveu no verso 14, né, Lipe? Corro direto para a linha de chegada, ou seja, prossigo para o alvo, como diz outra tradução, né? Então, todos nós estamos nessa jornada. É como se fosse, né, Paulo ilustra aqui uma corrida, né, como um atleta que percorre um percurso para chegar ao final e conquistar a vitória. Nós assim também estamos prosseguindo na vida cristã. E que Deus te fortaleça, nos fortaleça, para que todos juntos possamos chegar, né, e lá no céu de glória estaremos todos juntos celebrando, né, a vitória que Jesus conquistou. Não é a minha vitória, é a vitória do Felipe, mas é a vitória de Jesus em nosso favor e a favor de todo o povo de Deus. Por isso que Paulo escreveu, somos mais que vencedores, né? Então nós não vamos só obter uma medalha, um troféu, um prêmio financeiro, não. É a vida eterna, é a salvação das nossas almas. Então, querido, prepare-se cada dia mais, guarde o teu coração, guarde a tua mente em Jesus, em Jesus. Ele está por vir, como diz a palavra do Senhor, numa palavra tão simples: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que esse seja um anseio da igreja, não só mudanças e transformações políticas ou econômicas, né? Nosso pensamento deve ser muito mais elevado, né? E isso será real se mantivermos firme, né, a crença e a confissão que um dia fizemos em Jesus e através de Jesus. Então ouça também mais esse momento, né, mais um louvor em adoração ao Senhor, né? Nosso ministério de louvor aqui da Igreja Batista Getsemane, né, há algum tempo atrás pôde ali celebrar, né, durante um culto, e nós fizemos essa gravação, e que seja inspirativo para produzir também em teu coração alegria e mais fé no Senhor Jesus. Obrigado, Felipe, que Deus continue abençoando.
Amém, queridos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que seja esse o desejo dos nossos corações, que seja esse o anseio, né, da nossa alma. Vou passar aqui a você nesse momento aqui uma parte, né, daquilo que é a nossa temática dessa noite em adoração, e a despeito também de todas as situações, né, que vivemos e continuamos esperando, as expectativas que nosso coração mantém, e que seja exemplo dessa canção, a expectativa da volta de Jesus, né? Que Jesus continue sendo a minha e a sua motivação. Você está vendo aí que está aí a nossa temática de hoje, né? E vamos refletir um pouquinho sobre esta verdade, né? Não é mesmo, irmã Nelma, Robson, né? A sua família aí no Rio de Janeiro, os irmãos que estão aí por vir para retornar aqui para o Guarujá, pastor Aldo, missionária Lúcia, né? A irmã Maria Firmo também, Isabela, Lauane, Levi, Maria Helena, né? O José, que Deus abençoe toda a casa dos irmãos, o Cássio, que Deus abençoe, Cássio, também a sua vida, viu, querido? E assim que Jesus continue sendo a nossa contínua motivação, né? Então que em todas as situações da vida e todas as lidas, né? Todos os desejos, os projetos, Ele seja o centro, né, de tudo aquilo que colocamos e ansiamos para o nosso viver, tá bom, queridos? Que assim o Senhor continue falando ao teu coração nessa noite, ao meu coração também, como quando estava também meditando na palavra para esta noite. Eu quero ver se nós conseguimos aqui uma ponte com o nosso irmão João Legário, né? Se estiver ouvindo aí, João, vá se preparando aí para participar, né? E termos aqui um momento especial, né, de adoração juntos, né, com aqueles que também estão mantendo, né, a mesma perspectiva, né? Então o irmão João aí já pode ir dando um toque aí no convite que enviei, viu, irmão João? E assim Deus possa estar te usando também, assim como outros irmãos que desejamos, né, manter esse contato, né, essa dinâmica também de participação, e certamente isso traz constantemente alegria ao coração de todos, né, de toda a igreja do Senhor Jesus. Então que você se sinta assim sempre, né, parte desse propósito, né, desse caminho. E você e eu somos todos, né, membros deste corpo, membros dessa família, né? O irmão Gildo aí também recebeu um convite, então que se vocês acessarem o link aí que já enviei, vocês podem também, né, dar um clique aí que eu libero a participação dos irmãos aqui, viu, João, viu, irmão Gildo, né, Robson, que Deus abençoe a todos vocês também aí no Rio de Janeiro, e assim toda a família, tá bom? Araújo, aonde Deus estiver também levando essa palavra. E aos irmãos lá na Bahia, né, que sempre também partiram conosco desse tempo especial, Serrolândia, Salvador, minha sogra, meu sogro, né, irmão Gildo, Nilzete, assim, toda a família de Cristo Jesus, tá bom? Enquanto isso, enquanto os irmãos vão acessando aí, né, o link, tá bom? Eu vou passar aqui algumas informações importantes aos irmãos nesta noite, tá? Alguns avisos importantes para, né, esse processo que nós estamos desenvolvendo para a nossa retomada, né, das nossas programações locais aqui também, irmãos, né? Nosso desejo é que o quanto antes o Senhor nos permitir, possamos ter, né, as nossas atividades aí em retorno. Algumas delas, como o estudo bíblico virtual, ele continuará, né? Aí está essa data do 4/7, mas foi ontem, nós tivemos aula aí com as classes, né, das crianças, com a professora Roseli, né, com os jovens, né, com o nosso irmão Cristi, Daniel, também os adultos com o vosso pastor,
E hoje, né, com os adolescentes, né, a professoras Maria Firme e Lúcia Helena, com o Felipe, a Manu e a Jennifer, né, também estiveram participando hoje. A Jennifer, que é filha da nossa irmã Anne, né, estão aí, essa família amada, né, o Silvio aí também, e estamos nos aproximando, e a nossa irmã Anne, que já tem tido uma participação muito especial, colaborando intensamente com a melhora, né, dessa dinâmica também digital da igreja. Então, um abraço a todos vocês, viu, queridos? Então, nós continuaremos com nossos estudos bíblicos virtuais, tá bom? A semana que vem, no próximo sábado, dia 18, tá? Nós, pela manhã, nós começaremos o nosso bazar beneficente, tá bom? Nossa irmã Lúcia, né, Sabino, ela que está aí à frente desse ministério e está ligada à ação social da igreja, e as irmãs que estarão cooperando. Nós já temos ali já bastante itens, né, de uso pessoal, roupas, calçados, alguns itens, mas se você quiser fazer doação de algo que você já não está utilizando, mas que está em bom estado, tá? Você pode dar uma lavada, encaminhar a nós ali na Igreja Batista Getsemane, na rua São Miguel, número 40, e nós estaremos também, né, fazendo desse propósito, né, de abençoar a vida daqueles que desejam adquirir alguma roupa, um calçado, e às vezes não tem condições de comprar um novo numa loja, até pelos preços altos, e o nosso desejo é que seja um preço acessível, né, a todas as pessoas, e uma forma também de abençoar a vida da igreja, e também, né, um propósito evangelístico que temos, né, com esse projeto de ação social. Então ore, interceda, porque certamente é uma porta para abençoar a vida de muitas pessoas, tá bom, queridos? Lembrando também, veja aí, a partir do mês de agosto, nós estaremos retornando, né, com os nossos cultos presenciais, a princípio aos domingos, tá? Não teremos os cultos presenciais em agosto nas quartas e sextas, apenas aos domingos às 19 horas, a partir do dia 2 de agosto. E eu peço em nome de Jesus que os irmãos, eu já encaminhei, né, já algumas semanas atrás, né, no link, aí no grupo do WhatsApp da igreja, vamos disponibilizar aqui também no Facebook, aqui no perfil do Facebook da igreja, o protocolo de retomada. Então, para que você não seja pego de surpresa, por favor, observe com muito cuidado o protocolo para que a retomada seja feita com segurança, né, e com toda a dinâmica importante de uma convivência segura para a igreja, né? Como faz falta estarmos próximos uns dos outros, né? E vamos obedecer também às autoridades, e isso já está pronto, né? Já há pouco mais de um mês. Então, nosso desejo é que Deus possa nos guiar em todo esse processo, tá bom? Outra coisa importante, né, e fundamental para a ação missionária da igreja é o projeto da Cristolândia, um lugar que realmente é esperança, né, para uma nova vida. Então, que em nome de Jesus você ore, interceda, tá, por esse projeto que tem sido abençoador, né, para a vida de muitos homens, para muitos jovens que têm procurado, né, vivenciar uma nova etapa nas suas vidas. Então, que em nome de Jesus nós possamos ser contribuintes também desta obra tão especial. E eu quero passar aqui aos irmãos, né, 2 vídeos, né? Um vai estar na sequência do outro, são bem curtinhos, mas que falam desse projeto, e nós recebemos ontem, né, notícias muito especiais, né, do encaminhamento de 3 jovens, né? E um deles, conhecido da igreja, os irmãos certamente se alegraram ao ver o vídeo que compartilhamos ontem, mas você também poderá orar, agradecer a Deus pela vida deles, e com a palavra, nosso missionário Damião também, nosso irmão Júlio. Olá, meus queridos, meu nome é Damião, sou missionário aqui na Cristolândia em Praia Grande, fase 1. Hoje é um motivo de gratidão a Deus, 11 de julho de 2020. Nós estamos transferindo hoje o nosso querido, os acolhidos William, Marcelo e o Júlio para a fase 2, em
Jacareí para dar continuidade ao seu tratamento na Cristolândia. Meus queridos, nós queremos agradecer a todos os pastores aqui do litoral, todos os missionários, todos os parceiros, toda a igreja parceira que tem nos apoiado, nos sustentado, tanto financeiramente, tanto em oração. E hoje vocês estão vendo o fruto agora de vocês. Estão vendo que está tendo repercussão. Então, muito obrigado. Deixamos aqui nosso coração de gratidão a Deus e todos vocês aqui. Se eu pudesse, nós pudéssemos, nós faríamos um vídeo individual para cada igreja, para cada missionário, para cada irmão de igreja. Mas esse vídeo vai em gratidão a Deus e é para todos os irmãos em Cristo Jesus. Muito obrigado mais uma vez e continue orando por nós, que estaremos orando por vocês. Estamos juntos, meus queridos. Deus abençoe. Olá, meus queridos irmãos e irmãs da Igreja Batista do Getsemane, em Guarujá. Hoje é motivo de gratidão a Deus, né? 11 de julho, inclusive julho, nós estamos transferindo nossos queridos irmãos para a fase 2 em Jacareí para dar continuidade ao tratamento da Cristolândia. Mas em especial, eu falo do irmão Júlio, porque a sua igreja, vocês, né, por meio da família dele, trouxe o Júlio no dia 19 de dezembro de 2019 para poder tratar o Júlio. E hoje, para a glória de Deus, vocês estão tendo a bênção de ver o fruto de vocês evoluindo. Então o Júlio aqui vai deixar uma breve palavra de gratidão a toda a igreja. E o pastor Alírio. Alô, pastor Alírio e toda a igreja de Getsemane, um abraço no meu coração para todos. Senhor Daniel, um abraço, Senhor Daniel, e para todos que me trouxeram, todos que estão envolvidos nessa reconstrução da minha vida. E eu sou grato a Deus pela ajuda de todos. Saber que onde eu moro tem uma igreja que tem visão de reino, que vocês continuem com essa visão de reino. Obrigado. Que o Senhor levante mais Neemias e Esdras dentro da igreja de Getsemane, com visão de reino, de ajudar vidas. Amém? Muito obrigado. Senhor, abençoe essa igreja. Senhor Daniel, um abraço para todos. Eu não sei o nome de todos, mas eu quero que muitos aí me conheço bastante gente na igreja aí. Mando um abraço para todos. Essa é a minha gratidão, palavras de gratidão a todos aí. O Senhor continue derramando uma porção dele dentro da igreja para todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até logo, tchau. Tamo junto. Bom, queridos, vocês estão acompanhando aí, né, esse projeto da Cristolândia. Você viu esses vídeos, né, aí agora. Eles são parte, né, daquilo que nós temos partilhado já há algumas semanas, né, irmã Larissa, irmã Anitta, né, irmã Rosângela, irmã Cida, Max, né, que Deus possa abençoar, ore também pela vida do missionário Damião, né, pela vida de cada aluno, o Marcelo, o William, né, o Júlio, ontem foram encaminhados, estão em Jacareí agora. E para você também ter uma participação de uma maneira efetiva, eu também quero deixar aqui, né, o link da conta da nossa igreja local, tá bom? Banco Itaú, agência 0434, a conta corrente 14181, dígito 8. Você poderá também contribuir com as suas ofertas, com seus dízimos, tendo também a participação para esse projeto missionário, tá bom? Então, que assim o Senhor possa usar a tua vida para esse momento. E ontem eu pude conversar com o missionário Pablo, né, que é um missionário, um gestor da unidade lá em Jacareí. E ele assim ficou muito grato por saber que a igreja se dispõe a participar também ao lado desses alunos, né? Então, assim, esse depoimento do Júlio
vem reforçar o nosso compromisso, né, com a obra de Deus, com o reino de Deus, que é realmente auxiliar na restauração de vidas, assim como Deus um dia usou alguém para falar conosco. Talvez muitos de nós não tenhamos passado por situações de drogadição, né, ou outros vícios, literalmente com as drogas, mas certamente todos nós precisamos de uma transformação e continuamos sendo sustentados pelo poder de Deus, irmãos. Não é pela força, pela experiência do passado que me faz ser cristão, não. É a graça de Jesus operando até o fim, até a eternidade. Então, que eu e vocês continuemos sendo parceiros. Se você orando, né, contribuindo com a sua oferta, aqueles que podem, vez ou outra, estar ali na unidade, hoje nós temos uma certa limitação, né, por conta da distância, mas chegará o tempo em que poderemos voltar às nossas reuniões lá, né, irmão João Legário, né, os irmãos, os homens aqui da igreja, né, Antônio, que estávamos indo ali, né, também ministrar cultos, né, levar algumas ajudas de mantimento. Isso tem sido assim algo extraordinário que Deus tem nos dado, irmãos. Então, não deixe de participar. E se você não pode ir, se você não pode contribuir financeiramente, mas você pode fazer a coisa mais importante. O missionário Pablo pontuou esse aspecto, que é que nós sejamos também parceiros em oração. E o meu desejo é que cada semana possamos fazer um vídeo, né? Os irmãos que querem transmitir aí vídeos, eu tenho o contato e nós vamos repassar para o Pablo para que chegue até o Júlio, chega o William, chega o Marcelo, né? Assim como o Hélio, né? Que é fruto, né, Alice, desse propósito de Deus, hoje está vivendo uma nova etapa na vida, sua esposa, né? E isso alegra o nosso coração, porque todos nós somos alvos desse amor glorioso de Deus. Amém? Nesse momento quero partilhar também algo muito especial, né? E hoje é uma data também especial para um dos nossos amados irmãos em Cristo Jesus, o nosso irmão César, né? Que está completando aí mais um aninho de vida, né, César? E está aí na foto, né? Esse jovem, né? Aí belo, né? Junto com os jovens aí, o Vinícius, o Christian, o Ícaro, né? Está aí hoje completando mais um ano de vida nesse dia 12 de julho. E está aí, viu, César, esse texto que seja inspirativo também para você continuar a sua vida com gratidão ao Senhor. E o desejo de toda a igreja é que você continue caminhando, né, cada dia mais na graça do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Né? Um abraço também ao Alain Arcelino, né, Crisóstones? Não sei se ele está completando mais um aninho de vida hoje, mas também vai o nosso forte abraço para todos e para todos os aniversariantes. Como a Aninha, né, completou mais um aninho na sexta-feira, a nossa irmã Débora, a Alice, ao Levi e a todos os demais irmãos aqui do Guarujá, na Bahia. Que Deus abençoe poderosamente as vossas vidas. Nós vamos orar, né, mais uma vez pela vida de cada um deles. E eu sou grato a Deus por esse tempo tão especial e que podemos, né, celebrar, apesar de estarmos distantes, né, geograficamente e também fisicamente. Nós sempre podemos nos alegrar com os momentos felizes dos nossos irmãos, né, César? E que Deus assim preencha cada vez mais o teu coração com a presença dele, né? A presença de Jesus continue sendo fundamental. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer mais uma oportunidade, ó Deus, poder agradecer pela vida do teu servo, nosso irmão César, que hoje, ó Deus, está completando mais um dia e mais um ano de vida, Senhor. Ó Deus, que o Senhor continue acrescentando anos de vida e paz ao teu servo, este jovem, que tem sido, ó Deus, transformado, ó Deus, de glória em glória, de dia em dia, ó Deus, a imagem de Jesus, ó Deus, compreendendo, ó Deus, a necessidade, ó Deus, de buscar a tua face, e que tem também, ó Deus, sido um jovem exemplar, no sentido de estar apto, ó Deus, a conselhos, buscar conselhos com o pastor, ó Deus, com os irmãos que têm o ajudado a vencer também as suas dificuldades, e hoje está vivendo um novo tempo na sua vida. Que
Que o Senhor continue prosperando, ó Deus, a tua presença, a alegria, abençoando a sua noiva, Isabela, abençoando a sua família, abençoando, ó Deus, também tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dele e através da vida dele, os desejos que estão no seu coração, que sejam, Deus, também os desejos do teu coração, Senhor, e que mais do que os dele, sejam os teus para a vida dele, e que ele seja próspero, alegre, feliz, e também um exemplo de jovem segundo o teu coração, Senhor. Abençoa também a nós como igreja, que possamos nos alegrar com a alegria dele, com as vitórias, e assim cada irmão e irmã que também tenha, ó Deus, motivos de alegria nesta data, Senhor, que o Senhor possa também abençoar e receber como forma de ação de graças, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, e vai aqui uma canção muito especial para toda a igreja, assim para você também, Alain, né, e a todos os irmãos, ao irmão César e a toda a família de Cristo Jesus, e um abraço especial à nossa irmã Aninha, né, lá em Petrolina, a sua família, a irmã Leda, né, aos seus filhos também, né, a irmã Aninha, né, tem 2 filhos maravilhosos, né, o Nessi, o seu pai, seu irmão Carlos, que Deus abençoe de uma maneira muito especial todo o ministério que Deus tem na sua vida, viu, Aninha? Ouça essa canção e adore ao Senhor. Ouvir tua doce voz dizendo eu
Abrace-me, vem esconder-me em suas asas, ó Senhor. Cubra-me, abrace-me, vem esconder-me em suas asas, ó Senhor. Não me deixe sem que eu receba da sua graça, do seu amor. Cubra-me, abrace-me, vem esconder-me em suas asas, ó Senhor. Cubra-me, abrace-me, vem esconder-me em suas asas, ó Senhor. Não me deixe sem que eu receba da sua graça, do seu amor. Amém. Louvado seja o Senhor, né, irmã Ana Elisa, que Deus abençoe poderosamente. Esta irmã muito querida, né, e que convivemos, né, naqueles anos que estivemos ali na Igreja Batista Memorial em Serrolândia, e uma honra, né, ter essa amizade também, como toda a igreja de Senhor Jesus, né? Como eu sempre digo, são amigos para a eternidade. Então, queridos, quero partilhar com os irmãos esse momento, também um trecho da palavra do Senhor, e convido você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. Nós estaremos fazendo a leitura da palavra do nosso Deus e podendo, né, também ter esse momento especial de reflexão na palavra do Senhor, tá bom? Atos, capítulo 20, nós vamos ler a palavra de Deus com esse tema que você, né, está vendo aí na tela, tá bom? Jesus, a nossa motivação, né? A nossa motivação. Que Ele seja a tua motivação sempre, em todas as coisas que você se propor a fazer, a realizar, que Ele esteja no centro de todas as coisas. Então vamos ler esse trecho da palavra do Senhor, Atos capítulo 20, do verso 32 ao verso de número 35. Diz assim a palavra do Senhor. Estarei lendo aqui na versão da NVI. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz: há maior felicidade em dar do que em receber. Quero dar um destaque especial nesse verso de número 35, em que está escrito: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz: há maior felicidade em dar do que em receber. Que o Senhor continue assim, nos fazendo perceber, né, as riquezas que nós temos
e que devemos partilhar, né? Principalmente no auxílio aos fracos, aos necessitados. E nunca se esqueça que a motivação em todas as coisas sempre deve ser a pessoa de Jesus e os seus mandamentos. Amém, meus queridos? Jesus deve ser a nossa maior motivação em todo o trabalho que realizamos, em todo o trabalho que almejamos realizar, para o louvor da sua glória e para a salvação dos perdidos. Olhando para esse texto de Atos, e para quem talvez não tenha ainda toda, o conhecimento necessário, do Novo Testamento, especificamente desse livro histórico no Novo Testamento, ele é uma narrativa, do início da igreja e dos atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos, e como o Evangelho foi se disseminando e alcançando corações, vidas, igrejas sendo implantadas, não em templos como temos hoje, templos sendo erguidos aqui e acolá, mas alcançando cidades, povoados, regiões mais distantes do que propriamente Jerusalém. E aqui nesse momento o apóstolo Paulo, que já estava há alguns anos nessa caminhada com Cristo Jesus, ele também foi um instrumento poderoso, e que antes era perseguidor da igreja, agora é um instrumento vivo, e que estava vivenciando aquilo que Jesus mesmo havia dito a Ananias, quando Ananias é comissionado por Deus para interceder pela vida de Paulo, antes conhecido como Saulo, e poder ali ter a sua visão restabelecida, e ele ser um instrumento, e saber que ele também sofreria por amor a Cristo. E vemos aqui nesse contexto que Paulo ele está se despedindo, da liderança da igreja ali em Éfeso, dos presbíteros que estavam ali, de pessoas que caminharam com ele por quase 3 anos, na implantação da igreja em Éfeso, e certamente ele tinha um carinho muito especial por aquela igreja também. Eu olho aqui no verso 16, está escrito, acompanha aí no texto de Atos capítulo 20, irmão Léo? Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, e se possível antes do dia de Pentecostes, uma das festas, que celebravam, a libertação do povo de Israel, do Egito, e era celebrada 50 dias depois da festa da Páscoa. Mais adiante no texto, eu quero ler alguns trechos aqui com você, para que nós possamos perceber como a motivação centrada em Jesus nos impulsiona, nos desperta, nos dá graça, nos dá poder, nos dá alegria, nos faz superar os obstáculos, Léo? Na mesma igreja, todos nós temos obstáculos. Talvez você está passando algum obstáculo na noite de hoje. Você tem passado nesses últimos dias também difíceis. Mas quando centramos o nosso foco, o nosso alvo é Cristo. Como meu filho Felipe leu aqui anteriormente, Paulo escrevendo também aos Filipenses, dizendo que ele prosseguia para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo. Não é se prendendo nas coisas dessa vida, se amarrando, nas coisas dessa vida, usando muletas para poder caminhar. Não, nós temos que caminhar, avançar. Não podemos ficar presos, deixar de fazer as coisas, porque fulano não vai, porque o outro não pode. Não, ande, marche. Nós não podemos ser covardes, nós não podemos ser tímidos. Essa covardia vive no passado, tem que estar no passado. O medo, porque quem vai adiante de nós é o Senhor. Lembre-se de Moisés, o povo murmurando, o povo caminhando, era para chegar em menos tempo, ali na terra de Canaã, mas o povo começa a reclamar, da comida, queria voltar para o passado. E quando ele vai interceder em favor do povo, o próprio Deus diz: porque clamas a mim, Moisés, diga ao meu povo que marche. E Paulo aqui vai fazendo isso, mas ele está se despedindo para prosseguir para a missão que o Senhor tinha para ele. Olha o verso 19. Ele coloca aqui palavras também
para mostrar que as suas motivações estavam centradas de uma forma correta. Servir ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Seguindo no verso 20, vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Ele estava nas praças, na sinagoga, mas estava nos lares. Hoje o Evangelho em grande massa também está sendo transmitido, como nós aqui nessa noite, através do lar. Você pode também fazer isso com outras pessoas. Nós não temos desculpa para não anunciar o Evangelho às pessoas, meus irmãos. Não temos. A não ser que sejamos pessoas egoístas e que gostam de ficar naquela zona de conforto e não nos mobilizar para que o reino de Deus avance e cresça. Paulo tinha conspirações do seu próprio povo contra a sua vida. A igreja também. O problema é que muitos acham que o mundo é amiguinho da igreja, né? Eu tenho um amiguinho aqui e acolá, mas as pessoas não querem saber nada de Deus, sabe? Se amarram em acordos e acabam ficando presos e acabam se tornando até reféns de certas situações. Mas Paulo diz ainda: testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Verso 23, só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Meus irmãos, se eu e você ouvíssemos do Espírito Santo o todo o tempo, que olha, Alírio, você vai enfrentar uma dificuldade amanhã, será que nós daríamos esse passo para realizar determinado propósito? Se fosse o Senhor comissionando você nessa noite, talvez a ir no hospital para visitar alguém, apenas para orar, para deixar um texto bíblico. Talvez você mandar uma mensagem para um irmão ou irmã que você sabe que está precisando ser inspirado, encorajado na sua fé. Basta pegar um telefone, abrir o WhatsApp, Facebook, Instagram, seja que aplicativo for, que rede social for. Mas muitas vezes nós queremos ficar naquele sofazinho, né? É fácil ficar aqui sentado, falar aqui, né, apenas, talvez transmitir algumas coisas, mas eu não estou vendo a sua expressão do outro lado, eu não estou sentindo a tua dor, eu não estou partilhando da humanidade como Deus criou. O propósito que Deus criou é que vivermos em relacionamento. Não é ficar se distanciando e achando porque eu tenho as minhas dificuldades, os meus problemas pessoais, eu vou ficar me isolando, sabe? E não abro a boca, não peço ajuda a ninguém. Você tem um pastor aqui, você talvez tenha outros servos de Deus ao teu lado. Nós não podemos cair no erro da autocomiseração e ficar se fazendo de vítima o tempo todo. E mesmo quando sofremos, veja que Paulo está escrevendo palavras de despedida e deixando claro que ele também sabia que o Espírito Santo o avisava quando ele passaria por algum sofrimento em algum lugar. E mais adiante, no verso 28, ele diz: cuidem de vocês mesmos. Ele está falando para a liderança: cuidem de vocês mesmos. Essa palavra também serve para nós, irmãos. A você que também está com a mão no arado, cuide do seu coração, cuide da mente, cuide daquilo que os teus olhos veem, cuide daquilo que os ouvidos têm ouvido, cuide daquilo que está adentrando no teu coração, viu, criança? Né, Felipe, João Pedro, adolescentes, jovens. As pessoas hoje têm muita facilidade de ficar ouvindo palavras de outros que estão longe, coisas gravadas, mas não participam da sua igreja local. O que está bom é só o que está de fora.
Aquilo que está assim partilhado, sendo partilhado no meio, parece que não tem muita importância. Se torna repetitivo, por quê? Porque é uma música diferente, porque é um pastor diferente, porque é uma igreja diferente, porque tem ar-condicionado, porque a outra tem sala para beber, porque a outra tem TV, porque a outra tem internet, porque a outra tem. O jardim do outro sempre é melhor. E nós não estamos vivendo o que isso realmente significa nas suas entrelinhas. Isso tem a ver com o que nós estávamos partilhando ontem no nosso estudo bíblico, na nossa sala virtual. Que nós precisamos cuidar de fato e de verdade uns dos outros. Veja que Paulo está chamando a atenção da liderança. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus. Essa palavra é uma palavra literalmente para pastores, para líderes, mas para todos os cristãos. Mais adiante ele ainda diz: por isso vigiem. Lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Irmãos, viver a vida cristã, nós não vamos ter só sorriso, não vamos ter só motivos de alegria. Nós também teremos momentos de lágrimas, teremos dias maus, teremos dias cansativos, teremos perdas, teremos danos, sofrimentos. Mas lembre-se, quem é a sua motivação? Quem é a motivação para o que você tem feito? Não é o seu ministério, não é a sua vocação, é a glória de Deus. A glória de Deus tem que estar adiante de nossos olhos, adiante das nossas benfeitorias. E veja que ele coloca aqui algo importante, e eu quero destacar o verso 35. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras de Jesus, do próprio Senhor Jesus, que diz: há maior felicidade em dar do que receber. Essa declaração aqui você não vê nos evangelhos. É uma declaração que não está, nos evangelhos canônicos. Mas não é incorreto o que Paulo fez aqui, porque era normal usar ilustrações na igreja primitiva de certas citações, de introduzir citações de Jesus, ainda que não estivessem literalmente descritos. Você sabe bem que o Evangelho, o Novo Testamento, não estava aqui compilado nessa época. A compilação veio alguns anos, décadas depois. Então, mas aqui estava se vivendo, estava tão próximo ainda, algumas décadas atrás, que Jesus tinha consumado a sua obra na cruz, a sua ressurreição, a ascensão. E a igreja estava em franco crescimento, sofrendo também perseguição, mas havia a lembrança, a transmissão oral, algumas coisas escritas, como este texto que Lucas registra e que estava acompanhando o apóstolo Paulo também nessa viagem missionária. Então, queridos, veja bem que há um estímulo para nós em tudo isso. Por que eu fiz questão de ler alguns trechos aqui desse capítulo 20, para culminar com esse verso 35? É para chamar a nossa atenção nesta noite, para que Jesus continue sendo a nossa motivação em tudo o que fizermos. E a primeira pergunta que eu lhe faço é: o que você está fazendo hoje? O que nós estamos fazendo, igreja? Olhe para a Bíblia, olhe com atenção esse trecho do capítulo 20 aqui de Atos. Depois você pode fazer uma leitura mais acurada, e te exorto a ler todo o capítulo, mas especialmente o que está no contexto aqui da despedida do apóstolo Paulo, do verso 13 até o final do capítulo, que vai ao verso de número 38. Se você olhar tudo, você vai entender melhor. Mas a pergunta que faço para nós refletirmos é: o que nós temos feito? Será que nós estamos sofrendo como Paulo estava?
Ele sabia que ia sofrer perseguição, conspirações do seu próprio povo judeu. Ele tinha também cidadania judia, assim como romana. E ele amava o seu povo. Mas ele não deixou de ser perseguido. Ele teve também discussões, até com os apóstolos. Mas ele não voltou atrás. Ele não retrocedeu. Ele não ficou paralisado e arrumando pretextos e desculpas. O que nós temos feito, igreja? O que temos mostrado através do nosso trabalho? Qual trabalho Deus confiou às tuas mãos? Olha que está no verso 35. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. O trabalho que Deus confiou à tua mão não é só o ministério que Ele te deu, não é só a vocação que Ele te concedeu, que o Espírito Santo te capacitou. Se você não está compreendendo que você tem que ajudar os fracos, então você está com limitações na sua vida. E isso vale para mim aqui. Viu, irmãos? Viu, Antônio, Walter, João, Crisóstenes, Gildo? Todos nós, Marise, todos nós, irmã Cleide. O mesmo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 15, o seguinte, verso 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Sabe o que eu entendo, irmãos? Nós somos pessoas que arrumamos justificativas muito fáceis para não fazer aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Retrocedemos pelo primeiro desafio, pela primeira dificuldade, um desentendimento que surge às vezes. Não estou dizendo que isso está acontecendo, não. Talvez você tenha outras dificuldades, talvez você tenha medo de exercer o ministério que Deus colocou na tua vida, porque ficar esperando a aprovação dos homens. Você tem que se preocupar, eu tenho que me preocupar, a igreja precisa se preocupar se Deus está se agradando na nossa vida e com o estilo de vida que nós estamos levando. E cada um recebendo a graça de Deus, capacitação do Espírito, devemos exercer, irmãos, para que esse corpo possa ser impulsionado a viver em crescimento, amadurecendo o seu comportamento, o seu linguajar, a maneira de falar um com o outro. Não adianta falar isso aqui e ser grosseiro na sua relação com a sua família, deixar a sua esposa e seu marido de lado, abandonar os filhos àquilo que eles querem fazer. E com esse pretexto da pandemia, às vezes a gente abre muitas concessões e deixamos de fazer com zelo e responsabilidade no lar. E através da vida do lar, com as pessoas ao redor, seja a família consanguínea, os vizinhos e a família da fé. Você e eu estamos fazendo as coisas da maneira que agrada o coração do Senhor? Pare para pensar. Não é mesmo, irmã Lúcia? Todos nós precisamos refletir nisso. Estamos doando e nos doando da maneira correta, com a motivação certa? Porque se tivermos qualquer outra motivação que não seja a glória de Deus e a edificação da igreja, eu convido a você fazer uma séria reflexão. Será que alguma coisa não está dando errado? É porque a motivação está errada? Será que alguma coisa não se consome, né? Ou não é realizado? Não há realizações maiores, melhores, porque realmente as nossas motivações estão centradas de maneira errada? Jesus tem que ser a motivação em tudo. Ontem na nossa aula aqui virtual, nós tratamos sobre esses assuntos, sobre as verdades básicas, sobre o cuidado com a vida um do outro. E o cuidado aqui é no zelo, é no amor mesmo, no crescimento do próximo. Não abandonar o próximo. Nós deixamos de lado as pessoas facilmente quando não nos servem mais. Essa atitude é mundana, carnal.
Não pode jamais haver esse tipo de espaço para essas obras carnais e malignas. Nós ontem vimos que precisamos abandonar a arrogância e o orgulho, que precisamos não dar espaço para invejas e ciúmes. Como há pessoas invejosas, mesmo no meio da igreja do Senhor. Mesmo no meio, sabe por quê? Porque somos seres humanos, irmãos. Mas esta é uma chamada de responsabilidade àqueles que se consideram fortes, para ajudar os fracos na fé. E aqueles que estão longe dessa comunidade de fé, seja fraco ou forte, esses precisam se arrepender dos seus caminhos maus e lembrar-se de Jesus, que precisam de Jesus, se converter dos seus maus caminhos. Essa palavra não é para uma pessoa que está vivendo no pecado, na prática deliberada do pecado. Eu faço e não me importo com ninguém. Não, a igreja tem que se importar sim. Primeiro, com o que Deus pensa. Segundo, saber que eu sou membro de uma família. Eu sou membro do corpo de Cristo. Jesus pagou um preço, derramando o seu sangue na cruz, para nos dar acesso a Deus. Nós precisamos exercer com fidelidade, com amor, com zelo, os dons e ministérios que Deus nos deu. E mesmo que isso nos traga às vezes algum sofrimento, algum dano, jamais abandonar o caminho. Jamais, irmãos. Se Jesus, Ele é o centro e a motivação, veja só, eu quero compartilhar. Precisa ser o centro de todas as coisas. Ele é o centro, Ele deve ser o centro da nossa motivação. Ele tem sido a sua motivação de vida, a sua motivação nas realizações. Jesus é o único caminho. Nós falamos isso semana passada. Jesus é o caminho. Ele deve ser o centro de todas as coisas. Se você se encontra um tanto quanto perdido nesse momento, Jesus tem a solução sim. Ele sempre terá a solução. Para Ele não há nada impossível. Se a tua alma se encontra cansada, se você está abatido, sabe, desanimado, Ele continua sendo descanso para a alma cansada. Então eu e você, queridos, temos sim mais motivos para prosseguir do que para desistir. Mais caminho para avançar do que para retroceder. Muito mais. Muito mais. E eu quero aqui encerrar com as palavras de Judas, servo do Senhor, servo de Cristo. Judas, versos 24 e 25. Aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculados e com grande júbilo diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém e amém. Marchemos, igreja. Avancemos, irmãos. Não retroceda. Não retroceda na sua jornada. Jesus deve continuar sendo a nossa motivação. Que Ele nos cubra, que Ele nos encha da sua presença, que Ele nos fortaleça da sua graça, que Ele seja glorificado na tua vida, na minha vida, né, irmã Eliana, Renata? Jesus nos ama, Jesus tem o melhor para nós. Então descansemos nele, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por este tempo que podemos partilhar mais uma porção da Tua Palavra. Que o Senhor continue sendo a nossa terna e grandiosa motivação para qualquer realização, para qualquer feito, para qualquer propósito na vida.
Perdoa-nos, ó Deus, se nós temos sido negligentes, se temos sido ociosos, se as nossas motivações não estão agradáveis a Ti. Por favor, Senhor, nos perdoa, mas também nos capacita a um viver que glorifique ao Senhor, a um viver que seja cada vez mais santificado pelo Teu Espírito, que nossa mente, o nosso coração aspirem o Senhor, aspirem o céu onde o Senhor está, aspirem também, que possamos aspirar juntos o crescimento da Tua igreja, o amadurecimento na fé dos fracos, não falar mal dos fracos, não rejeitar os fracos, mas amar os fracos, dar suporte para o crescimento e colocá-los no lugar de honra, como o Senhor requer de cada um de nós. Se temos falhado, Senhor, nos perdoa, por favor, e nos ajuda a viver como uma igreja exuberante, vibrante e verdadeiramente atuante, mesmo nesses dias maus que vivemos. Certamente, o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, queridos irmãos. Um abraço, irmã Neidinha, Joana. Um abraço, Raimundo, Sara, Hanna. A nossa irmã Ana Elisa, que pôde cooperar nessa noite também. Leda, Nessi, a toda a família aí em Petrolina. Um abraço à nossa irmã Marilene, a Daiane Pereira, ao Léo, a Leleu. Deus abençoe, Leleu, você, seu esposo também, tá bom? Ao Daniel, a sua família, os seus filhos, a nossa irmã Cida, o Marques, a toda a família reunida, a Cleide Rodrigues, a Heloísa, a mamãe do Ícaro também, a nossa irmã Anne, a Jennifer. Anne já é de casa, Anne? Graças a Deus por isso. Ao Silvio também, que Deus possa também abençoar seu coração, viu, Silvio? A Dice, a Fátima Lima, a Maria do Carmo, a Ariadne, a Roseli, o Cosme, os papais aí do nosso irmão Vinícius, a Luciene, que Deus abençoe grandemente seu coração, e a toda a família Getsemane, a irmã Neidinha, aos irmãos da Igreja Batista Memorial aí em Serrolândia, Salvador, no Rio de Janeiro, e aonde Deus permitir esta palavra alcançar corações. Receba também toda a nossa gratidão, queridos. Que Deus abençoe o seu domingo. Mais uma semana vivamos para a glória de Deus, tá bom? Quarta-feira, 8 horas da noite, voltaremos a estar juntos com mais um tempo de reflexão e de edificação na palavra do Senhor.